Olá, 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 tudo bem? Como vão todos? Esse é o primeiro programa da série Pela Ordem, com Humberto Adame, onde nós vamos falar de coisas jurídicas sem o juridiquês, coisas da justiça, coisas do direito, ligados sempre à questão do movimento negro e especificamente da reparação da escravidão. E hoje, para inaugurar esse primeiro programa, eu tenho o prazer imenso de trazer meu convidado, meu amigo William Reis, que é também fundador e herdeiro do AfroReg, uma liderança jovem, uma pessoa que é meu amigo há muito tempo, ao mesmo tempo, como vocês podem ver, eu que tenho cabelos brancos e ele tem os cabelos louros lá, mas ele é muito mais novo do que eu. Então, essa coisa de ver também, essa sensação de ver a diferença de gerações vendo o mesmo problema de sempre, que é o combate ao racismo, a reparação da escravidão. Então, eu queria fazer primeiro dar as boas-vindas ao William Reis, dizer que é um prazer estar aqui. E segundo, depois que você falasse quem é você, a gente tem bastante tempo para saber quem é você, saber quem é o AfroReg e depois ver como é que a gente liga tudo isso na reparação da escravidão. William, por favor. É um prazer aí estar participando desse programa com meu irmão aí, Humberto Adame, que tem idade para ser meu pai. Inclusive, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no movimento negro do Rio de Janeiro. Tenho o maior orgulho de sempre estar conversando com ele e o maior orgulho de estar participando desse programa. Tenho 36 anos, trabalho no AfroReg há 13 anos e desde 2017 eu sou o coordenador executivo da ONG. Moro no Andaraí, carioca, e luto aí por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um país melhor, que a gente sabe que tem que ter realmente essa reparação à escravidão, essa reparação às desigualdades raciais que a gente tem no nosso país. O AfroReg é uma ONG que atua, vai completar 30 anos ano que vem, a gente completa 30 anos. Começamos com um jornal que falava da questão, que era o primeiro veículo de comunicação na cidade do Rio de Janeiro, não o primeiro, na verdade, um dos primeiros veículos de comunicação na cidade do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo falar da cultura africana e a cultura afro-brasileira. O AfroReg Notícias ele rodou há alguns anos, ele era entregue de forma gratuita e falava da agenda cultural, da cultura negra do Rio, falava das problemáticas raciais, e depois o AfroReg Notícias se transformou no Grupo Cultural AfroReg, que teve seu início de trabalho em Vigário Geral, em 93, depois que policiais, todos encapuzados, entraram na favela de Vigário Geral, fazendo aquela chacina de Vigário Geral, onde morreram 21 moradores, todos inocentes, por esse grupo de extermínio. E o AfroReg chegou lá para fazer um trabalho social. Isso aí. Cavalos voadores, era o bando. Não, cavalos corredores. Cavalos corredores. Os corredores. E aí era uma época que tinha muita questão da chacina na cidade, a chacina da Candelária, chacina do Acari, chacina de Vigário Geral. Mas sempre muitos desses projetos eram mais voltados para trabalhar com menina de rua, até pelo aporte financeiro que vinha internacional. O AfroReg começou quando José Júnior, que é seu fundador, falou que não, eu quero trabalhar com menino e menina de favela. E aí, quando a gente vai trabalhar em favela, é impossível você trabalhar em favela sem não trabalhar a temática racial. Então, diversos projetos, diversos grupos voltados para a temática racial, o AfroReg foi crescendo, e hoje, ano que vem, completa 30 anos. Pois é. E hoje, vocês têm se dedicado mais, especialmente a partir vamos dizer, a segunda geração dos reis na direção do AfroReg, o que mudou a partir da sua entrada na coordenação dos trabalhos e como é que você está interagindo mais com esse tema da reparação da escravidão, do combate à discriminação racial, que, como você mesmo disse, é um tema inerente a todo esse trabalho, né?
Com certeza. Adamo, quando o AfroReg ele começou, quando a gente cria esse jornal, o AfroReg Notícias, isso já é uma política, né, de reparação à escravidão. Quando você tem um veículo de comunicação que só fala sobre a cultura africana e a cultura afro-brasileira numa cidade, que foi uma cidade que recebeu mais de 1 milhão de pessoas negras para serem escravizadas, isso já é uma política de reparação à escravidão. E o AfroReg, quando ele cria os seus espetáculos, os seus subgrupos, né, com nomes africanos, inclusive tinha um prêmio que se chamava Urila Share, que é o poder da cabeça através da mudança, a mudança através do poder da mente. Isso são políticas que a gente vai criando. Só que o AfroReg sempre foi uma coisa muito cultural, né? E quando a gente é uma coisa muito cultural, quando a gente chega em Vigário Geral, a gente tem que trabalhar essa questão cultural, porque é um resgate da ancestralidade, um resgate do orgulho, né, que você tem que criar essa questão da autoestima, porque aquelas pessoas ali não estão sendo mortas e nem não assistidas pelo Estado, não só porque são pobres, mas porque são negras. Então, acho que a primeira coisa é trabalhar essa questão da cultura, trabalhar essa questão da autoestima nesses jovens, e a partir desse momento, quando a gente cria esses espetáculos voltados para a temática africana, para a temática afro-brasileira, a gente já vai para um segundo momento, que é fazer esses movimentos e esses espetáculos voltados para isso. Quando a gente também começa a trabalhar em favela, e aí você vê que o AfroReg é uma das ONGs no Brasil, e principalmente no Rio, que é uma ONG que afasta e tira muita pessoa da criminalidade, a gente também sabe que hoje a população carcerária tem cor, a cada 23 minutos o jovem que morre tem cor, as pessoas que estão fora das escolas, das universidades, têm cor, e aí a gente começa a trabalhar também isso. Quando a gente começa a trabalhar com a questão, principalmente quando a gente começa a afastar muito jovem da criminalidade, e quando também a gente consegue tirar pessoas que saem do sistema prisional para botar no mercado de trabalho, para trabalhar no AfroReg, a gente faz também uma coisa que a gente tem também como essa questão da reparação à escravidão, que a gente cria a primeira agência no mundo de empregos voltadas para egressos e formada por egressos do sistema prisional, que é o Segunda Chance, que é essa camisa aqui que eu estou. Segunda Chance é uma agência de emprego que coloca no mercado de trabalho quem sai do sistema prisional. Porque nesses 30 anos que a gente tem de trabalho social, de trabalho nas favelas do Rio, a gente entende que a população carcerária é um problema, né? O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo, e nenhuma política de reparação e nenhuma política afirmativa é feita para reinserir, né, essas pessoas na sociedade. Quando elas saem do sistema prisional, a única coisa que está aberta para ela é a criminalidade. Então a gente entende que tem um problema e a gente precisa resolver esse problema sem ser essas políticas somente de combate à violência, né? Que é o caveirão, que é a polícia. Então a agência nasce disso. Então uma agência que funciona na Lapa e faz esse trabalho de combater, né, essas desigualdades que a gente tem no Brasil. Bem, eu acho que isso é muito importante, porque o Estado brasileiro tem se dedicado apenas à repressão, à morte, e aí a gente fala da pena de morte que não existe no Brasil. Para essa população, a pena de morte está em pleno vigor. E através do IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, a gente tem feito o trabalho jurídico junto ao Supremo Tribunal Federal, como amigo da Corte em várias das ações, e todo dia chega mais ação. Nós fizemos as primeiras incursões jurídicas com 16 entidades do movimento negro. E eu acho que o AfroReg também estava nesse grupo inicial que veio apoiar as cotas da UERJ, em 2005, mais ou menos. Mas eu queria, inclusive, convidar o AfroReg para fazer esse trabalho também, reforçar esse trabalho em juízo com entidades que estão, quer seja o IARA. O ano passado, a gente teve aquela ação que foi um defensor público, né, na minha opinião, muito errado, entrou com uma ação contra o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza fez um edital só para gerentes negros, estagiários ou funcionários. E aí o defensor federal entrou com, logicamente, ligado a não poderia deixar de ser um certo pré-candidato
da República, né, a presidência da República, em reeleição, entrou contra essa ação, com uma ação de 10 milhões de reais. E não só o IARA, mas a Zumbi dos Palmares e outros movimentos foram, e essa ação se desenvolve numa vara de Brasília. E eu ainda chamei os 10 blocos afro da Bahia, o Olodum, o Ileaê, todos eles vieram e são amigos da corte. Então, talvez você pudesse juntar uma galera aí, né, que seja próximo do Afro-Reg, para também compor um grupo de entidades que vão, como amigo da corte, dar a sua versão, a sua participação ao juiz para entender essa história toda, que essas ações fazem parte de um contexto de reparação da escravidão, em um contexto local. Não é só uma reparação gigantesca que acaba nem sempre se conseguindo fazer, mas no princípio do meio ambiente, pensar globalmente, agir localmente. Então, você está convidado a fazer não só o grupo do Afro-Reg, mas também outras entidades que tem no seu arco de aliança. Mas eu me lembro que tinha um programa, um projeto muito interessante que vocês faziam, que eram os tambores lá em Belo Horizonte, e que fazia com a polícia, né? E que a polícia tocava junto. E aí começaram a fazer, e eram cenas que eles diziam assim, eu nunca pensei que ia acontecer isso. A polícia tocando tambor, e as músicas eram com a batida africana, junto com o Afro-Reg em Belo Horizonte. Isso aí foi um projeto muito ousado. Inclusive, esse projeto aí, ele reposicionou o Afro-Reg, né, na verdade, porque o Afro-Reg era visto de forma com muito preconceito pela polícia, né? Acho que todos os movimentos sociais que trabalham com direitos humanos é visto dessa forma pela maioria dos policiais. Inclusive, eu acho que quando a gente fala de que a cada 23 minutos morre um jovem negro, a gente também está falando do policial, né? Porque a gente sabe que hoje a corporação policial do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de 80% das pessoas são negras, né? Então, quando a gente fala de genocídio da população negra, não é genocídio da população negra sem os policiais. É com os policiais, porque eles são jovens, são negros e moram em lugares pobres, né? Então, dentro da hierarquia da polícia, eles são, que dirá, os praças, os soldados, né? Os policiais em patentes mais baixas. Que levam bala. Então, acho que que levam bala. Então, acho que quando a gente fez esse projeto lá em Belo Horizonte, a gente quebrou uma série de paradigmas. Primeiro, que o movimento social trabalhar junto com a polícia e criar um espetáculo e levar cidadania, fazendo uma polícia mais cidadã, que eu acho que é isso que precisa também para a polícia, né? Esse modelo está muito defasado de combate à violência. A gente vive numa cidade que investe a cada mandato, independente do governador que for, bilhões em políticas de segurança, e que a gente não vê melhor alguma, né? Então, acho que quando a gente fez esse trabalho, a gente quebrou um pouco esse paradigma. E o Afro-Reg também, e eu sempre deixo isso muito claro, é uma instituição que luta por direitos humanos. Inclusive, quando a gente fala realmente dessas pessoas que morrem vítimas da violência, a gente também está falando do policial negro, jovem, e que geralmente vem de favela. Então, acho que esse foi um projeto muito ousado que a gente fez e acho que reposicionou a ONG. E será que tem condição dele voltar, talvez, com mudanças à vista aí? Talvez pudesse voltar. Seria eu achava muito ousado, realmente, e causou era uma emoção. E os próprios policiais, eu me lembro, que estavam muito animados. E eu vi declarações do início, né, dos integrantes da época. Não, nós chegamos lá e ficamos desconfiados, a gente olhava para os canos olhavam para a gente, até que começaram a tocar e se fez um grande congraçamento, né? Foi muito legal. É isso. Assim, voltar, a gente volta, se tiver um interesse do Estado em voltar com um programa como esse, sendo feito pelo Afro-Reg, pensado pelo Afro-Reg, a gente tem total interesse. E sobre a quebra de paradigmas, foi realmente isso. E depois disso, a gente desenvolveu outros projetos também com a polícia. A gente tinha um circuito de palestra que chamava Comandos, que a gente pegava ex-líderes do tráfico que saíram da prisão com policiais da Polícia Civil, do BOP,
e tal, a gente juntava para debater segurança pública em universidades, em escolas. Então, foi um projeto também muito legal que a gente fez. Trabalhamos também com o Degase na cidade do Rio, né? Então, a gente desenvolveu diversos projetos assim com a polícia, que a gente ainda desenvolve. Hoje, a gente está fazendo um circuito de shows em 5 favelas do Rio de Janeiro, de pagode, de samba, e a polícia militar também está junto com a AfroReg, né? Então, acho que a gente sempre trabalhou, a gente sempre... Porque a gente, na verdade, o que a gente quer é uma cidade melhor, né, Dan? Não é uma... Porque tudo no Brasil virou um fla-flu, né? Minha verdade. Mas a gente não consegue chegar num caminho que a gente consiga ir os dois juntos. Então, acho que o AfroReg sempre foi um projeto social, uma ONG, que sempre tentou essa troca de realidades e resolver esse problema, né? Eu vou te chamar também para um trabalho da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, que eu estou presidindo aqui na OAB do Rio de Janeiro. Eu presidi a Comissão Nacional da Verdade do Conselho Federal por 3 gestões e agora vou presidir a Comissão Estadual por mais, estou na 3ª gestão, e a Comissão de Igualdade Racial do Instituto dos Advogados. Então, talvez esse fosse uma boa estratégia para a gente fazer uma abordagem, tanto na comissão no Instituto dos Advogados quanto na Comissão da Verdade, de como é que se pode refazer isso, e não só o AfroReg, chamando outras entidades, porque é muito grande, tem muitos lugares, só no Rio são 92 municípios e devem ter uma rede que vocês possam atuar, e a OAB e o IAB têm uma capilaridade muito grande, sempre focado no como é que a gente promove a reparação da escravidão, seja ela propriamente dita, seja ela de pequenas inserções. Então, você fique já preparado aí, que a gente vai te demandar em outras oportunidades. E você me diz o seguinte, Júnior, o filho do Júnior, o William Reis, me diga o seguinte, mas você lembra muito do seu pai. Você acha que a juventude hoje, nós temos muitos amigos que estão atuando aí, e ela surgiu desde o George Floyd, ela vem aparecendo, vem atuando, vem botando a cara. Você acha que há algum tipo de conflito de geração? Acha que pode ser esse trabalho conjunto que nós estamos fazendo aqui? E quais as perspectivas para o Brasil, inclusive na campanha eleitoral? Assim, acho que conflito foge até da nossa cultura, né? Acho que a gente que é preto, né? Isso é uma herança que a gente tem, e isso vem da África, né? Que a gente sempre tem que aprender com os mais velhos, porque os mais velhos que passam conhecimento para os mais novos passarem conhecimento para outros mais novos. Inclusive, isso era muito forte dentro da favela quando eu morava. E eu acho que uma coisa contempla a outra. Eu acho que a juventude tem o seu vigor, mas também não pode somente achar que descobriu a roda agora, porque antes tem toda uma história de um movimento negro que, inclusive, encontrava até maior dificuldade do que a gente encontra hoje. Você sabe muito bem disso. Principalmente quando a gente fala de comunicação, né? Para você se comunicar com uma pessoa, era uma luta. Hoje as pessoas conseguem se conectar mais rápido, né? Estou aqui, consigo me conectar com alguém da Bahia. Antes não era possível, até porque a gente é um povo que tem as desigualdades econômicas. Então a gente não tinha acesso a telefone, não tinha acesso a um montão de coisa que hoje a minha geração tem, exatamente. Então acho que uma coisa não exclui a outra. Então a juventude que está começando agora não pode esquecer do passado, das pessoas que construíram um país melhor. O cancelamento, né? Eu tenho visto muito essa coisa do cancelamento. Aí eu já fui cancelado, descancelado, toda hora a gente está sempre envolvido em polêmica. Achei engraçado, ontem alguém disse assim, mas o Adame é muito polêmico. Falei, que bom, né? Eu fui com a Abdias, olha essa história, fui com a Abdias Nascimento, 6 mães de santo para o Supremo Tribunal Federal, mais o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e o Santa Rosa, que era o Alabê da Manitinha. Pedimos a audiência com
o ministro Jobim, do presidente do Supremo Tribunal Federal, e fomos entregar a petição do amigo da corte dos terreiros, que estavam lá para apoiar as cotas, que é exatamente todo esse povo apoiou cota na UERJ. E aí as pessoas que estão hoje ingressando aí, que são os egressos, né, da juventude, foram parte dessas cotas. E aí o Abdias chega e diz assim: o Nelson Jobim, que tinha sido deputado com ele na Constituinte, eles ficam dizendo que eu crio caso, que eu crio caso. E o Jobim, que era o presidente do Supremo, Abdias, mas você já está criando caso há muito tempo, e é o que você faz de melhor, né? Então, esse papo com a de santo, mãe Nitinha, mãe Beata, já falecidas, também a mãe Meninazinha, mãe Pen, mãe Nária. Foi um trabalho que me deixou muito satisfeito. Eu queria ver se a gente consegue fazer e ingressar nessas coisas juridicamente a partir de um chamado seu do AfroReg, em conjunto com o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Vai ser uma experiência muito interessante. Vamos nessa, estou total à disposição aí. E aí, terminando o que eu tinha para falar dessa questão de conflito de geração, o que a gente vê hoje, inclusive no trabalho do AfroReg, é que hoje, cada vez mais, a gente está investindo muito em projeto voltado para o digital. A gente criou o primeiro centro de esporte dentro de uma favela. Então, a gente está formando o jovem preto lá para criar jogos de games, trilha sonora, aprendendo inglês. Porque a gente entende hoje que a moleque da favela, ele não vai querer somente tocar o tambor, ou fazer o balé, ou o circo, não. Ele quer também entrar para esse mundo tecnológico, que é um mundo bilionário e que precisa muito de mão de obra. Se a gente colocar a nossa juventude lá, a gente consegue amenizar um pouquinho dos problemas que a gente tem no nosso país. Então, acho que é isso. Acho que, inclusive, uma demanda jurídica que eu posso de pronto pensar aqui é exigir judicialmente que as distribuições de recursos públicos sejam formuladas dentro da igualdade constitucional, que era o princípio dos negros americanos que traziam no tal do racismo ambiental, que era o environmental justice, que foi environmental racism, que foi o que a origem do que aqui se traduziu para o racismo ambiental. Mas exigir na Suprema Corte a distribuição igual, pela igualdade constitucional, dos recursos públicos. Porque você vê os recursos públicos que são distribuídos para o Leblon, para quem está aqui na zona sul do Rio de Janeiro, não são os distribuídos para as periferias, por exemplo, Caxias, onde tem uma população negra muito grande. Então, eu acho que muito em breve a gente vai pensar e vai juntando. Eu queria também que você, se pudesse, chamasse os advogados aí das periferias, que a gente vai abrir uma série de oportunidades para estágio. Podemos até fazer um programa, um projeto em conjunto aí, que seria o AfroReg na área jurídica aí, entendeu? Temos total interesse, meu irmão, total interesse. Você sabe que o pedido seu aqui é uma ordem, né? E, pô, obrigado mais uma vez aí por estar me dando a oportunidade de falar um pouco do trabalho do AfroReg e também falar de como o AfroReg também contribui para essa desigualdade racial que a gente tem na nossa cidade, no nosso país. Obrigado mesmo. Pois é. Então, acabou o tempo. Estamos aqui agora para agradecer a William Reis, do AfroReg, ao Xavier, que nos dirige, e esse foi o primeiro programa da série Pela Ordem, com Humberto Adame. Valeu, obrigado. Valeu. Eu conheci uma menina e ela fazia faculdade na Zumbi dos Palmares. A gente é da Zona Leste de São Paulo. E ela falou que lá é uma faculdade diferenciada de todas as outras. O que lá tem, nas outras não tem.
lá tem diversidade, lá tem estágio bom para empresas enormes e renomadas. Aí eu falei, vou para lá e gostei muito. Fiz 2 cursos lá, fiz administração e recursos humanos e eu sou apaixonada por ela. Eu fui deixada pela minha mãe e pelo meu pai, então eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. E a minha primeira faculdade foi com 30 anos, então para mim é um sonho. É um sonho fazer minha faculdade, porque no caso eu fui largada para virar lixo na rua. E eu não fui, entendeu? Então eu fiz a minha primeira faculdade, eu terminei meu ensino médio, estudando e trabalhando, e eu tô me formando na segunda faculdade, sabe? E isso para mim é orgulho, eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de estar na Zumbi dos Palmares, eu tenho orgulho da minha história e da minha família hoje. A Zumbi dos Palmares é a tradução mais fiel da frase. Ressignificando o passado, conseguimos construir um futuro melhor.